Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. – 26 graus agora em Londrina, céu encoberto nesta segunda-feira, o sol aparecendo raramente em meio às nuvens. Uma boa semana para você, sempre ligado no jornalismo da RPC. E que chuva ontem, hein? Olha só a enxurrada nas arquibancadas do Estádio do Café. Teve torcedor que, mesmo assim, continuou por lá, valente, acompanhando a partida do nosso Tubarão. Não arredou o pé, justamente para conferir o empate do Leque em casa, partida contra o Maringá. Já já os gols para você. A edição de hoje está recheada de informações, muitas delas em primeira mão. Destaco a desativação de 12 leitos de UTI no Hospital de Retaguarda do HU de Londrina. A medida foi tomada devido à redução no número de casos de Covid-19. Já o Felipe Bacarin vai trazer novidades na vacinação contra o coronavírus. Uma nova etapa foi anunciada na manhã desta segunda-feira. Felipe Bacarin, muito bom dia, boa semana para você. Oi, Alberto, boa semana para você, para todos que nos acompanham. Terceira dose liberada para crianças de 3 e 4 anos que tomaram as 2 primeiras doses da Coronavac e também dose de reforço liberada para crianças de 8 a 11 anos. A dose de reforço já estava liberada para crianças de 5 a 7 anos, agora então abrange todas as crianças de 5 até 11 anos. Durante o jornal eu trago o cronograma de vacinação hoje, onde essas vacinas estarão disponíveis ao longo desta semana. Tá, o Felipe vai trazer então. E para os adultos, Felipe, também teremos novidades nessa semana que está começando? Alguma nova definição? Por enquanto não, Alberto. A vacinação segue como estava sendo aplicada em todas as UBSs. Há agendamento disponível no site da Prefeitura. Aí, tem muita expectativa em relação a uma nova dose de reforço, ao menos para parte da população adulta. Por enquanto, ainda não, mas para a criançada e para os adolescentes, teve anúncio hoje pela manhã e já já todas as explicações aqui no Meio-Dia Paraná. Fique por dentro também de uma nova onda de furto de rodas e pneus na região da Avenida Faria Lima, ali pertinho de bares e restaurantes. Uma reportagem que foi sugerida por telespectadores. É triste de ver, é bem revoltante ver assim, a pessoa vir pegar seu carro, tá sem as rodas, daí no outro dia tem que vir, chamar guincho, é prejuízo, né? Prejuízo para tirar o carro, prejuízo para depois você poder comprar suas rodas de novo, com tanto trabalho, é bem complicado. Também nessa edição, o furto de fiação no posto de saúde da Vila Casone. Foi a 5ª vez só neste mês de fevereiro. Em um ano da fuga de Nelson Bárbara, reportagem especial do G1 vai mostrar que ele pode ter recebido ajuda para deixar a cadeia. Reportagem do G1 em parceria com o nosso Meio-Dia Paraná, assunto de Rafael Machado. Segundo a polícia, Nelson Bárbara pulou o muro e caiu em uma área bem ao lado da penitenciária, onde há um sítio. Daqui fugiu para o meio da mata e não foi mais visto. Você vai ver ainda como ficarão os serviços em bancos e escolas na semana de carnaval. Milhares de pessoas vão emendar o descanso em Londrina e toda a região. Imagens ao vivo do centro da nossa cidade, muitas nuvens também na zona norte aqui de Londrina, boa parte do norte do Paraná, com esse cenário aí mais encoberto nesse comecinho de semana. Agora, 11h51, o seu Meio-Dia Paraná já começou. Bandidos invadiram de novo o posto de saúde da Vila Casone, ali na Avenida 10 de Dezembro, a algumas quadras da rodoviária de Londrina. Foi a 5ª vez só neste mês. E, de novo, o alvo foi a fiação elétrica, deixando parte deste posto de saúde às escuras. Mônica Dal, bom dia, também boa semana para você. Qual o tamanho do comprometimento dos serviços? E que providências serão tomadas pela Prefeitura? Afinal de contas, é quase dia sim, dia não, essas invasões ali na unidade da Vila Casone.
Sim, Alberto, um bom dia a você, boa semana para todos. Como você disse no começo do jornal, a quinta vez que os funcionários da Unidade Básica de Saúde da Vila Casone chegam para trabalhar e aí percebem que algumas salas estão às escuras. E o principal problema é que há geladeiras nesse posto de saúde com medicamentos. E durante o fim de semana, quando isso possivelmente aconteceu, esses medicamentos ficaram por lá. Felizmente deu tempo de salvar tudo. Mesmo assim, fica muito difícil a situação dos funcionários. O que a gente buscou de informação lá? Esses funcionários chegaram para trabalhar, perceberam que a concertina estava estragada, concertina que já era nova. Isso porque da última vez, ainda no mês de fevereiro, quando a UBS foi invadida, essa concertina tinha sido estragada, uma nova foi colocada e mais uma vez agora essa pessoa que foi lá furtar a UBS cortou novamente essa concertina. Já tem esse prejuízo. Quando esses funcionários chegaram para trabalhar, perceberam que, por exemplo, a área da farmácia estava às escuras. E ao longo da manhã, eles foram tentando alternativas para oferecer o atendimento para o paciente. Lembrando que somente na UBS Vila Casone, mais de 15 mil pessoas utilizam o serviço. Então, para que tudo ocorresse muito bem, eles deram um jeito, anotaram ali informações em cadernos, por falta de computadores. Então, é todo um dia a dia de trabalho que é prejudicado. Felizmente, os atendimentos aconteceram normalmente durante a manhã. Enquanto eu e o Marcelino Barbosa estivemos lá, as pessoas não reclamaram do atendimento. Na recepção tinha luz, mas em alguns setores internos ali do posto de saúde, não tinha energia nenhuma. A gente ouviu alguns usuários do posto de saúde que falaram sobre essa situação, lembrando que todos foram atendidos mesmo com esse problemão. É um absurdo, né? É a população que perde, né? Os donos invadem tudo quanto é lugar, arranca fio tudo quanto é lugar, né? Opinião minha, guarda municipal não é para prender bandido. Guarda municipal é para... O nome já fala municipal. O prefeito tem que acordar, entendeu? E tem um monte de coisa errada. Vila Casone, por exemplo, a Rua Araicas não tem luz, tudo apagado. Favorece tudo para esses caras entrar e fazer o que quer. Prejudica o nosso atendimento, que às vezes a gente chega aqui e está desativado por falta de luz. Não deveria faltar, né? Deveria ter mais condições de ter alguém para cuidar. Então, para mim, ele é excelente, me atende muito bem. Então, deveria ter mais cuidado, ou então ter alguém para vigiar, não? Hoje de manhã, durante a coletiva, o secretário Felipe Machado trouxe novidades da vacinação. O nosso colega Felipe Bacarin conversou com ele também a respeito disso. A gente está com a resposta aqui trazida pelo secretário a respeito dessa situação. Segundo, então, Felipe Machado, secretário de Saúde, eles estão avaliando junto à Guarda Municipal se há possibilidade de manter um guarda para fazer a segurança do prédio público. Porque todas as vezes que eles fizeram a reposição dos fios, eles foram furtados. E isso, claro, segundo o secretário, atinge toda a população. Há esforço para não impedir o atendimento, mas armazenamento de vacinas, insulinas e remédios ficaram prejudicados. Um servidor da Secretaria de Saúde fará o papel de vigia nesse momento. O que necessita de refrigeração precisou ser levado para outras unidades para não ter risco de perda. Isso aconteceu já na sexta-feira, então, quando eles identificaram que novamente pessoas entraram por lá. Ainda falando de furtos, normalmente na segunda-feira a gente começa a receber notícias de comerciantes que passaram por situações semelhantes, porque eles saem para folga durante o fim de semana, chegam na segunda-feira e aí a situação está complicada, muitas vezes o furto de fiação acontece. Nós recebemos a informação de que 3 estabelecimentos comerciais da rua Guaporé foram vítimas de furto ao longo do fim de semana, todos furtos de fiação elétrica. Esses 3 locais ficaram sem luz, continuaram com os atendimentos, mas esses comerciantes terão que arcar com os prejuízos. Nós conversamos com o Tenente-Coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão, que falou um pouco mais a respeito de mais uma semana que começa com prejuízos para os comerciantes. Depois de praticado o furto, essa fiação é mandada para alguém. Então, nós precisamos de ações de polícia judiciária, de investigação, que levem à prisão dos receptadores, que são o fator que motiva, a prática do furto.
Quando houver essa integração do antes, durante e depois, nós acreditamos que a situação em Londrina não vai se resolver efetivamente, mas tende a minimizar, pelo menos. Bom, e como o Tenente Coronel Vila destacou, é muito importante que o boletim de ocorrência seja registrado, para que eles percebam, por exemplo, se há padrões nas ações dessas pessoas e se é uma organização criminosa, se são várias pessoas que estão cometendo esses crimes e também, claro, para identificar os receptadores. Daqui a pouco, né, Alberto, tem uma reportagem completa produzida pela RPC a respeito dos furtos de rodas de pneus. Muitas pessoas deixam os veículos enquanto estão se divertindo em bares aqui da nossa cidade e quando voltam estão sem os pneus dos carros e, claro, isso também gera muito prejuízo e a Polícia Militar também falou sobre essa situação que para eles é uma modalidade nova que também deve ser investigada. Tá aí, assunto que você vai ver primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná, na edição desta segunda-feira. Obrigado a Mônica Dal. A Mônica e o comandante da PM comentaram da importância de se fazer o boletim de ocorrências. Muita gente tem o estabelecimento furtado 2, 3 vezes. Nem vou fazer o BO porque não vai dar em nada. O BO, além de ser um instrumento para investigação, ele também gera estatística. É um mecanismo da própria polícia perceber que na Guaporé tem sido reiterado, tem sido muito frequente o volume de furtos. E a polícia agir de forma mais frequente, ou seja, fazer o boletim de ocorrências é indispensável, tanto para ajudar na investigação, quanto também para que a polícia possa intensificar o patrulhamento e tentar conter novos furtos. A Mônica falou ali do posto de saúde da Vila Casoni, que sofreu com a invasão e o furto de fiação pela 5ª vez nesse mês. E nós temos problemas também num posto de saúde que fica na zona sul de Londrina, ali depois dos presídios, e que atende a muitos moradores da zona rural. Por lá, os transtornos foram deixados por uma pancada de chuva muito forte, ainda na madrugada de sábado. Moradores da usina Três Bocas começaram a semana sem atendimentos no posto de saúde. A chuva que caiu na madrugada de sábado deixou estragos no local. A entrada da unidade, onde está sendo construída uma rampa de acessibilidade, não suportou o volume de água e desabou. Parte da estrutura do posto também foi prejudicada. A Defesa Civil esteve no local e isolou a área. De acordo com os dados do CIMEPAR, choveu mais de 45 milímetros da 1 da madrugada até as 8 da manhã. A obra começou em janeiro e deve ser concluída até o final de março. Antes, o posto de saúde era assim. O secretário de Saúde, Felipe Machado, esteve no local e falou sobre como ficam os atendimentos agora. Na segunda, nós vamos suspender as atividades dessa unidade e as pessoas que tiverem consultas agendadas serão avisadas, evidentemente, e podem buscar outras unidades para as demandas de urgência, como aqui próximo o posto do União da Vitória, o posto do Ouro Branco, qualquer unidade aqui da região sul. Vamos trabalhar para que na terça-feira a gente já consiga garantir o atendimento aqui na comunidade, aqui no distrito, talvez na escola que não está em funcionamento, mas para isso também uma equipe tem que vir fazer análise da estrutura da escola, o que vai ser preciso para essa adaptação para o atendimento da população. O secretário de Saúde informou que hoje as equipes estão no usina Três Bocas avaliando a possibilidade de usar a escola municipal desativada como um local de atendimento provisório. Se for possível, a mudança será feita já na parte da tarde. Se não for possível, a Secretaria de Saúde vai buscar uma alternativa ali mesmo no distrito, na localidade do Três Bocas, para manter o atendimento à população. Foram várias pancadas de chuva no fim de semana em diferentes regiões da cidade. Algumas pancadas bem localizadas, dentre elas na zona norte de Londrina. Um temporal ontem à tarde na região do Estádio do Café. E chegou, inclusive, a suspender a partida. Apesar da chuvarada toda, teve torcedor que enfrentou a chuva, a enxurrada descendo com força nas arquibancadas. Torcedores ficaram ali com bom humor e não se importaram nem um pouco em assistir a partida desse jeito que você acompanha nas imagens. Daqui a pouco, inclusive, tem, claro, a reportagem completa da Patrícia Pivetta e do nosso Rubens de Paula. E depois de tanta chuva no domingo, a segunda-feira começou com o tempo encoberto, em especial na zona sul da cidade. Bastante umidade no ar nas primeiras horas da manhã, como mostram essas imagens aceleradas com o nevoeiro ali na região da Avenida 10 de Dezembro. Agora, imagens ao vivo, divisa do Paraná com São Paulo. Muitas nuvens
mas o sol deu as caras ali em Ribeirão Claro, destino de muita gente que ainda está aproveitando esse mês de fevereiro para curtir as férias, para aproveitar a família. Semana que vem tem o carnaval e, claro, o pessoal torcendo para tempo firme para viajar, para aproveitar. Imagem ao vivo também de Londrina, temos agora? Está no ponto aí? Não temos? Vamos aqui. Ah, tá aí então. Centro de Londrina, o céu continua bem encoberto, o sol que, vez que outra aparece, não está aparecendo com muita força. A temperatura na marca dos 25 graus. Semana passada, neste mesmo horário, termômetros já estavam ali perto dos 30 graus. Agora é uma temperatura mais amena, até devido a toda essa área de instabilidade que cobre todo o Paraná. E veja comigo, poderemos ter temporais ao longo da tarde em todo o nosso estado. Não tem nenhuma região do Paraná com o tempo totalmente firme nessa segunda-feira. As temperaturas máximas até que não caem tanto assim, chegando ali à marca dos 30 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, aos 31 em Jacarezinho e 33 graus em Bandeirantes. Aqui em Londrina pode chover tanto à tarde quanto à noite, a máxima prevista de 31 graus. A chuva, um volume não tão grande assim, mas claro, essas pancadas que podem vir acompanhadas de vento forte e inclusive alguns estragos que torcemos que não ocorram por aqui. O CIMEPAR está monitorando a situação climática, emitiu inclusive um alerta junto à Defesa Civil de que temporais poderão sim vir acompanhados de vento forte e de granizos. Isso ao longo de toda a semana. A partir de amanhã, nós teremos a atuação de uma frente fria aqui no sul do Brasil. Na terça-feira, esse sistema atua com mais intensidade no Rio Grande do Sul, mas acaba possibilitando que aqui no Paraná nós tenhamos um dia de bastante calor. E nessa época do ano, quando esquenta muito, o risco de tempestades também aumenta, ainda mais quando há umidade disponível na atmosfera. Então, a partir da terça-feira, o risco de tempestades e de temporais aumenta bastante aqui no estado do Paraná. Previsão para terça para todas as regiões do estado e o ambiente ainda bastante abafado. Entre a quarta, quinta e a sexta-feira, esse sistema frontal ele vai continuar atuando na altura aqui do sul do Brasil, então o tempo vai continuar bastante instável, sujeito ainda a chuvas. E terminou a greve no transporte coletivo de Apucarana. A paralisação tinha começado na sexta-feira. Trabalhadores decidiram agora há pouco encerrar a paralisação após uma assembleia na manhã desta segunda-feira. Os trabalhadores aceitaram a proposta da empresa e, com isso, toda a frota de ônibus voltou a circular normalmente, agora há pouco, ao meio-dia. Conforme a proposta aceita, a empresa de ônibus vai aumentar o valor do Vale Alimentação até chegar a R$ 205. O aumento será gradativo, começando com o pagamento de R$ 135 em janeiro e fevereiro e terminando com R$ 205 de setembro a novembro. Além disso, o peso salarial dos funcionários do transporte coletivo em Apucarana será reajustado em 6,9%, passando de R$ 2.245 para R$ 2.400. Reafirmando, portanto, fim da greve no transporte coletivo em Apucarana. 2 jornalistas morreram em um grave acidente em Cascavel nesse domingo. As jovens estavam em um carro que capotou. Com o impacto, elas foram jogadas para fora do veículo. Uma notícia que causou comoção lá em Cascavel e, claro, em todo o Paraná. A publicação na rede social registra a última semana de trabalho da repórter Sara Caroline e é descrita como intensa, cheia de desafios, mas de muito aprendizado. A cobertura foi no Show Rural. E para que essa tecnologia fosse demonstrada na prática, aqui no Show Rural, depois de uma boa caminhada, é claro que bate aquela sede, principalmente em dias quentes como hoje. Agora há pouco a chuva pegou os visitantes de surpresa, inclusive nossa equipe. Estou aqui com uma capa de chuva para me proteger. Há 3 anos, Sara entrou para o grupo KTV em Cascavel, como auxiliar de redação, até que conquistou a tão sonhada vaga de repórter. Aos 25 anos, a jovem se destacava na área.
Para trabalhar com esse tipo de produção não é tão simples, é preciso entender e conhecer todo o processo. Muito intenso, muito aplicada, né? Mãe de uma menina de 4 anos de idade e era determinada, ela puxava na brincadeira. Eu muitas vezes, quando ela participava do programa, por algum equívoco ou coisa assim, eu brincava, né? Tirava uma, ela sempre levava na esportiva, nunca se abalou com isso, né? Sempre conversou. Eu acredito que ela estava vivendo plenamente o que fazia, ela gostava do que fazia, isso que era o importante, né? A alegria que ela contagiava realmente era muito grande, assim. Era uma pessoa que realmente espalhava muita luz, muita alegria, e eu não consigo nem falar, porque eu ainda estou em estado de choque. Eu não consigo acreditar, ainda não consigo acreditar. A formação como jornalista foi consagrada em setembro de 2021. A colação de grau foi compartilhada com as amigas. Na mesma turma, Celeste Pereira. A jornalista de 24 anos trabalhava como diretora de criação em uma agência de publicidade. Sempre muito alegre, chegava na agência animada, já preparada para trabalhar, sempre buscava incentivar o pessoal. Então, assim, é até difícil falar, mas ela, assim, era uma pessoa nota 10, assim, talentosa, sempre positiva. Após uma semana de trabalho, veio o momento de descanso e diversão para jovens. As duas estavam juntas em uma festa de formatura no sábado. Ao saírem da festa, as jovens voltavam de carona com outros 2 amigos. A notícia do acidente chegou aos colegas de trabalho, que foram até o local para cobrir a ocorrência. Eu recebi primeiro as informações, como outros acidentes, né, que a gente recebe na nossa rotina de jornalista, que era um acidente com morte de 2 meninas, né, de 2 mulheres, 2 jovens. A gente não tinha informação de que se tratava da nossa amiga, nossa colega Sara. E ter a confirmação que foi ela, assim, na hora, eu até cheguei a ligar para conversar com o nosso cinegrafista, nosso repórter que estava lá. Falei, você tem certeza? É a nossa Sara? E ele falou, é a nossa Sara. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro bateu contra a mureta da BR-467 e capotou. Sara e Celeste foram jogadas para fora do veículo. Característica de ser injetado do veículo, a não utilização do cinto de segurança. Foi como elas foram arremessadas, né, para fora. Os outros 2, sendo o condutor e passageiros ali que estavam de cinto, não foram arremessados. Então, tudo leva a crer nisso mesmo. A Polícia Civil também esteve no local, né, e eles continuam fazendo o levantamento, procedimento para chegar aí a real situação aí que veio ocorrer o acidente. O fim de semana, que tinha tudo para ser lembrado pela alegria, ficou marcado por uma tragédia difícil de ser explicada. Entre jornalistas que diariamente fazem tantas perguntas, dessa vez não há respostas. As duas fizeram mudanças na vida de todos ao redor delas. A gente fica com saudade, mas as lembranças de coisas lindas que a gente viveu vão ficar para sempre. Também tivemos acidente com morte aqui na nossa região, na PR-445, no trecho que corta Cambé, naquela pista que vai de Londrina para a Varta. Foi no começo da tarde de domingo, numa reta, ali é pista simples, uma moto bateu na lateral de uma caminhonete que vinha em sentido contrário. O piloto da moto, com placa de Cambé, um homem de 70 anos, morreu. O motorista da caminhonete, com placas de Assis, São Paulo, um homem de 45 anos, não se machucou. Fez o teste de embriaguez e deu negativo e foi liberado. Fica aí nosso respeito, né, à família desse motociclista e também das jovens que acabaram morrendo, dessas jornalistas, nesse fim de semana lá em Cascavel. Agora, 12h11, dá uma olhada como está o trânsito agora na região central da nossa cidade. Veja só, aqui no Waze há indicação de pontos de lentidão ali na Pará, certamente o movimento ali do pessoal indo almoçar, a saída dos alunos de colégios, e há indicativos também
na Benjamin Constant, sentido Terminal Central, está um tanto lento ali, e subindo a Rua São Paulo. Enfim, aquela movimentação de horário de almoço, alguns pontos do centro acabam ficando mais sobrecarregados. Quem puder evitar, buscar outros caminhos, vai fugir dessa lentidão no centro de Londrina, no horário de almoço desta segunda-feira. Foram anunciadas hoje novas etapas da campanha de vacinação contra a Covid-19. Felipe Bacarim estava acompanhando, foi lá na Secretaria de Saúde e está a postos agora para contar para você o que tem de novo, quais são as alterações. Em especial, para a criançada, mais uma vez, Felipe. Exatamente, Alberto, principalmente para as crianças, viu? Secretaria Municipal de Saúde anunciou novas medidas, novos passos para a vacinação das crianças e também fez um alerta. Nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente falou sobre a chegada de vacinas, de doses da Pfizer Pediatric e da Pfizer Baby aqui na cidade. Foram 1.500 doses da Pfizer Baby que foram entregues aqui na cidade na semana passada e a vacinação começou a ser feita justamente no mesmo dia que as vacinas chegaram aqui na cidade, mas infelizmente o sinal do Felipe acabou travando, a gente vai tentar restabelecer a comunicação daqui a pouco para que ele possa trazer para você aí todas essas informações aí, essa atualização em relação à vacinação contra a Covid-19. Ainda falando de impactos aí da pandemia, tem mudanças no Hospital Universitário de Londrina a partir de hoje. 12 leitos da UTI do Hospital de Retaguarda serão desativados. São leitos que foram criados durante a pandemia de Covid-19 e acabaram sendo implantados no prédio construído para ser a nova maternidade do HU. Agora, ainda bem com menos internações, o HU decidiu reduzir um pouco mais o número de leitos em alguns setores. Nesse caso, Mônica, tem mais explicações. É uma redução também que leva em conta a questão financeira do próprio HU, da manutenção da rede pública de saúde da nossa cidade. Exatamente, Alberto. E há sempre uma avaliação para entender como está realmente a situação da doença na nossa cidade. Isso também vale para todo o país. E a gente percebe que o número de internações após a vacinação ele caiu muito. A nossa produtora, Cristiane Oia, conversou com a superintendente do HU, a Vivian Feijó, que explicou que esses 12 leitos que serão desativados não têm o credenciamento pelo SUS, ou seja, acabam sendo financiados com recursos do governo do estado. A superintendente encaminhou uma notificação para a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná na última quinta-feira, comunicando a decisão de desativar os 12 leitos de UTI, considerando a baixa ocupação das últimas semanas e ainda o fim dos contratos de servidores temporários. Esses trabalhadores temporários foram contratados no final de 2021 para reforçar as equipes no auge dos atendimentos de pacientes com Covid. Os contratos, eles tinham uma duração de um ano e com a queda nos índices de internação de pacientes com Covid, eles não foram renovados. De acordo com a superintendente, em setembro de 2021, o Hospital Universitário tinha 120 leitos de UTI no Hospital de Retaguarda, que é o setor do HU adaptado inicialmente para atender pacientes com coronavírus. Eram 100 para o atendimento de pacientes Covid e 20 geral. Agora, em fevereiro, este setor do HU estava com 70 leitos de UTI, sendo 50 remanescentes dos leitos criados para atendimento da Covid e 20 geral. Desses 50 leitos de UTI criados durante a pandemia, 35 se tornaram permanentes. Dos 15 restantes, 12 estão sendo desativados agora. A superintendente destacou ainda que o HU vai ficar com 58 leitos de UTI adulto no hospital. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista. Esses 12 leitos são leitos extras que estavam sendo pagos pela Secretaria de Saúde e eles estão sendo ocupados por pacientes não Covid. Então, hoje não há motivação. Nós tivemos a saída dos colaboradores que eram contratados de forma temporária pela motivação Covid e não houve mais essa autorização. Então, eu não posso manter uma UTI sem o RH especializado. Isso colocaria em risco essa assistência. E os números internos me mostram que é possível tentar acompanhar e adequar. E em caso de maior necessidade e mudança dos indicadores, hoje temos os equipamentos, temos os espaços, podemos reverter e retomarmos de novo a proposta.
A gente lembra que o hospital onde funcionou esse atendimento de retaguarda, ele foi projetado para ser a maternidade do HU. Também questionamos a superintendente sobre como está o andamento desse projeto e se tem previsão para que, de fato, o prédio seja utilizado como maternidade. A gente vai ouvir agora a resposta. Aquele prédio foi projetado para isso. Ele vai trazer acolhimento, ele vai trazer humanização, uma condição de trabalho a melhor para esse público. E nós temos uma demanda muito grande hoje reprimida no nosso PS e na região. Então, eu espero que haja uma sensibilidade e acredito que assim teremos na construção desse novo projeto, que é transformarmos esse espaço numa nova maternidade, né, em atendimento às mães e aos bebês de uma forma sonhada pelo esse coletivo de pessoas que trabalham nessa área. A nossa produção também questionou se há um prazo para que isso aconteça, para que efetivamente aquela estrutura se torne a maternidade do HU, mas a superintendente não deu um prazo efetivamente para que a maternidade seja inaugurada. E a gente reforça que é muito importante continuar completando o quadro vacinal para evitar justamente isso, a internação, e a gente trazer boas notícias de desativação de leitos como essa. Alberto. Mais do que nunca é uma conquista coletiva. É o avanço da vacinação que proporcionou a redução nesses números de internações, de contaminações e principalmente de mortes, permitindo aí que se faça o remanejamento de leitos, a própria redução desse setor que durante tanto tempo atendeu pessoas com Covid-19. Tá? Então, a partir de hoje, mais uma redução no número de leitos de UTI do HU, justamente para essa adequação no perfil de atendimento nesse período em que a pandemia ainda existe, mas ainda bem está perdendo força. Completou um ano a fuga de Nelson Bárbara, um bandido perigoso que conseguiu escapar da PEL 2 em fevereiro do ano passado. A PEL 2 fica na saída para o distrito de Maravilha. Documentos obtidos em primeira mão pelo G1 mostram que a fuga pode ter sido facilitada por um policial penal que está sendo investigado. Nelson Bárbara, até agora, não foi localizado. A fuga aconteceu no final da tarde de um domingo. Nelson Bárbara, de 40 anos, estava na unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina desde 2003, quando foi capturado pela Polícia Militar em Mauá da Serra após cometer um homicídio em Minas Gerais. Documentos obtidos com exclusividade pelo G1 Paraná mostram como ele conseguiu escapar. Neste ofício da direção da penitenciária, 2 dias após a fuga, há informação de que o detento foi retirado de uma das galerias por um policial penal para servir refeições. Mas Nelson Bárbara trabalhava na área de artesanato e não havia autorização por parte da direção para que ele mudasse de função. Em outro trecho do ofício, o diretor cita que não houve o devido acompanhamento por parte do policial penal escalado na galeria em que Nelson Bárbara estava e que o preso fugiu pela guarita de sol acessada por um corredor. O documento traz outra informação importante, a de que não foram encontrados sinais de arrombamento no portão, nem que ele tenha sido forçado, e que o fechamento era de responsabilidade do policial penal que tirou Nelson Bárbara da galeria. Segundo o relatório da direção da PEL 2, o momento da fuga passou despercebido pelos servidores que estavam na central de câmeras de segurança do presídio. De acordo com o ofício, um dos monitores, o de número 2, não estava funcionando. O diretor diz ainda no documento que é verificada a possibilidade dos policiais penais e guardas prisionais estarem fora do local de trabalho onde estavam escalados no momento da fuga. O diretor também anexou no ofício imagens das câmeras de segurança que flagraram Nelson Bárbara fugindo. Ele anda pelo telhado, desce em uma sala e depois acessa uma propriedade rural. Segundo a polícia, Nelson Bárbara pulou o muro e caiu em uma área bem ao lado da penitenciária, onde há um sítio. Daqui fugiu para o meio da mata e não foi mais visto. A sindicância do Departamento Penitenciário do Paraná só foi aberta de fato 4 meses após a fuga. Isso porque os servidores escolhidos inicialmente para compor a comissão tiveram problemas de saúde e não puderam participar da apuração. É o que mostra este outro documento obtido com exclusividade. Repare na data, 21 de junho de 2022.
A apuração interna decidiu pela abertura de um processo administrativo disciplinar contra um policial penal, que foi transferido da PO2. O DEPEN disse que o remanejamento não tem relação com a fuga de Nelson Bárbara e que o servidor continua trabalhando. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da fuga e se houve algum tipo de facilitação. Questionamos se algum suspeito, mas os detalhes da investigação não foram fornecidos. Nelson Bárbara foi condenado por assassinatos e roubos a uma pena de 122 anos, mas havia cumprido apenas 15% dela. Na época, muita gente denunciou que teria visto ele passando por algum sítio da região, também em outras cidades mais distantes, mas fato é que até agora não se sabe o paradeiro de Nelson Bárbara. A reportagem foi do nosso Rafael Machado, colega de redação aqui, ele que é do G1 Londrina. E eu te convido a acessar o G1, tem o QR Code, tem o link pelo próprio G1, você entra no G1 ali, você vai cair, G1 Londrina, já vai cair na reportagem com todos os detalhes dessas investigações. Você vai ver o que mais as apurações indicaram até agora, os bastidores da sindicância aberta pelo Departamento de Polícia Penal e os próximos passos dessa investigação. Esse, inclusive, é um dos assuntos mais acessados nesta segunda-feira no G1 Paraná e levantamento que você vê em primeira mão nessa dobradinha do G1 com o nosso Meio-Dia Paraná. 12h23. Agora há pouco, nós chamamos o Felipe Bacarin para falar sobre as novas etapas da campanha de vacinação contra a Covid-19. Tivemos um pequeno problema, mas agora o Felipe está de volta para contar para você quem será atendido nessas novas etapas, quais as orientações para toda a população aqui em Londrina. Contigo, Felipe. Alberto, espera-se que esse novo passo na vacinação realmente seja mais procurado pelo que tem sido procurado atualmente aqui na cidade. O secretário Felipe Machado fez uma entrevista coletiva hoje de manhã e disse que das 1.500 doses recebidas na semana passada, que foram usadas da Pfizer Baby para vacinar crianças de 6 meses até 3 anos de idade, no primeiro dia da vacinação apenas 4 doses foram aplicadas. Agora, então, abrange um pouco mais essas crianças com a terceira dose já e espera-se que essas vacinas sejam efetivamente aplicadas. As doses estão sendo liberadas para crianças de 3 e 4 anos que tomaram a primeira e a segunda doses com a Coronavac. Acompanhe na tela comigo como que vai funcionar a vacinação para a Pfizer Baby e também a terceira dose para crianças de 3 e 4 anos nesta semana. Amanhã, terça-feira, a vacinação ocorre na UBS Armindo, na quarta-feira na UBS Parigô, na sexta-feira nas UBSs Centro, Alvorada e Eldorado. Hoje, pela manhã, o secretário falou um pouquinho mais sobre essa vacinação, a importância de manter o esquema vacinal em dia. Há uma orientação nova do Ministério da Saúde para as crianças de 3 e 4 anos que tomaram a vacina da Coronavac. Essas crianças têm orientação de uma dose de reforço e também já estão liberadas no site da Prefeitura. Todas as crianças que completaram o esquema vacinal com a vacina da Coronavac, a orientação é que tomam uma dose de reforço a partir deste momento. Outro passo na vacinação é a liberação da terceira dose para crianças de 8 a 11 anos. Essa terceira dose ou primeira dose de reforço já estava liberada para crianças de 5 a 7 anos e agora então fica liberado para todas as crianças até 11 anos. A vacinação é feita por região da cidade. Os pais ou responsáveis devem fazer o agendamento no site da Prefeitura. Você também acompanha comigo como que está a vacinação nesta semana, de primeira, segunda e terceira doses para crianças de 5 a 11 anos. Na terça-feira, vacinação nas UBSs Guanabara, Vivi Xavier e Pisa. Na quarta-feira, na Vila Nova, Panissa e Hernani. Na quinta-feira, Maria Cecília, Ideal e Santa Rita. Na sexta-feira, Vila Nova e União. Segundo o secretário de Saúde, Felipe Machado, a partir da semana que vem pode haver uma alteração na aplicação das doses, mas como as agendas dessa semana já estavam liberadas, então manteve-se um cronograma que já estava pré-estabelecido. Vamos ver o que mais o Felipe Machado falou sobre essa vacinação. As agendas já estão abertas, nós estamos fazendo em UBS por região da cidade para
conseguir otimizar essas vacinas. As vacinas que chegaram é um número insuficiente em relação ao número de crianças a serem vacinadas. Entretanto, quando como a procura é muito baixa nesse momento, nós estamos fazendo a liberação de todas as crianças. São 9.400 aproximadamente que já têm o direito de receber a dose de reforço, e a partir de amanhã essas vacinas já começam a ser aplicadas aqui na cidade. Como o secretário disse, uma situação preocupante, né, de baixa procura de doses de vacinas pediátricas e infantis. As vacinas estão sendo aplicadas. Todas as semanas a gente traz o cronograma, a agenda de vacinação aqui nos nossos telejornais. O secretário também foi questionado se havia possibilidade de realizar um mutirão para incentivar os pais e os responsáveis a fazerem a vacinação dessas crianças. Ele disse que nesse momento, justamente pela baixa procura, não vale a pena demandar tantos esforços da secretaria, dos funcionários, para organizar um local específico para fazer essa vacinação, sendo que a procura está abaixo e um mutirão não alcançaria o objetivo principal, que é imunizar o maior número de pessoas em um dia só. Então a vacina segue sendo aplicada em UBSs espalhadas pela cidade, e ao longo das semanas a gente vai atualizando as informações conforme a prefeitura for atualizando esse calendário. Alberto. Valeu, Felipe, obrigado aí. Eu vou pedir para o Daniel, que está comandando o nosso Meio Dia Paraná nos bastidores ali, para ele soltar mais uma vez a tela com a programação dessa semana, para você que está precisando aí garantir o agendamento da Pfizer Baby e também da terceira dose para as crianças aí de 3, 4 anos. Olha só, amanhã, lá na UBS do Armindo Guazzi, zona leste de Londrina. Na quarta-feira, Parigô de Souza, zona norte. Na sexta-feira, 3 unidades. A do centro, a do Jardim Alvorada, pertinho aqui da RPC, justamente onde está o Felipe Bacarim hoje, e também a UBS Eldorado. Está aí a programação para você fazer o agendamento na unidade mais próxima da sua casa e garantir essa proteção tão necessária para a criançada aí contra a Covid-19. Criançada que está no período escolar, começou mais um ano letivo, o contato entre a criançada aumenta as doenças respiratórias e não dá para vacilar para correr o risco em relação a nenhuma doença, muito menos a Covid-19. Participações agora aqui no nosso Meio Dia Paraná, tem mensagens cadastradas, começando pelo Natanal da Silva. Boa tarde, Alberto. Na minha opinião, Londrina deveria aproveitar mais a Guarda Municipal para a segurança nos postos de saúde. É aquela cobrança, né, de que a Guarda Municipal priorize a segurança dos prédios públicos em detrimento, muitas vezes, de outros serviços que são mais direcionados à própria Polícia Militar. Participação também no telespectador, não tem o nome aqui, mas a pergunta é a seguinte. Gostaria de saber quando saem as inscrições e vagas para o trabalho temporário nas bilheterias da Expo Londrina 2023. Nós mandamos um contato agora, uma mensagem agora para a Sociedade Rural do Paraná, que informou que ainda está dimensionando quantas pessoas vai precisar para trabalhar na manutenção do parque, nas próprias bilheterias. E que na semana que vem deve ter uma previsão de quantas contratações serão realizadas e também do calendário para quem toda a exposição ali acaba se inscrevendo, garantindo a vaga nesse serviço temporário, que acaba sendo uma grana tão importante para muitas famílias. A gente está de olho. Saindo a definição, vamos trazer para você aqui no Meio Dia Paraná. Agora, 12h29, hora do primeiro intervalo, e na sequência, logo após os comerciais, você vai ver uma onda de furtos de rodas de veículos na região da Avenida Faria Lima. Motoristas e moradores relatam vários casos em carros deixados nas ruas, perto de bares e também de edifícios residenciais. É triste de ver, é bem revoltante ver assim, a pessoa vir pegar seu carro, tá sem as rodas, daí no outro dia tem que vir, chamar guincho, é prejuízo, né? Prejuízo para tirar o carro, prejuízo para depois você poder comprar suas rodas de novo, com tanto trabalho, é bem complicado. Você vai ver ainda como ficarão os serviços em bancos e escolas na semana que vem, semana de carnaval. E o empate entre Leque e Maringá, no jogo debaixo de muita chuva no Estádio do Café. Imagens ao vivo da zona sul da cidade, região da barragem do Igapó. Recado para quem está procurando emprego: 301 vagas de trabalho estão disponíveis no Cine de Londrina, 15 delas para pessoas com deficiência. Há vagas para diversos níveis de escolaridade e algumas nem exigem experiência. O Cine fica na rua Pernambuco, pertinho do Calçadão. Em Londrina, 25 graus nesse momento.
Londrina está enfrentando uma onda de furtos de rodas e pneus de veículos. Rodas e pneus mesmo, não são nem os estepes nesse caso. Os principais alvos são os carros que ficam estacionados ali na região de bares da Avenida Faria Lima, caminho da Universidade Estadual de Londrina. Quando saiu de um bar na Faria Lima, André levou um susto. Foi assim que o carro dele ficou após ter a roda traseira furtada. Quem fez isso ainda deixou um tijolo embaixo do veículo. Eu fiquei 1 hora aqui mais ou menos, na hora que eu fui pegar o carro, a sorte que meu amigo viu, porque foi lá do passageiro a roda traseira. Então se eu saísse com o carro, ia ser pior, que ia dar mais prejuízo ainda. Além da roda, ter que pagar coisa que quebrou. E é horrível, né? Porque agora você não tem mais confiança de ficar deixando seu carro na rua. Neste outro caso, também na Faria Lima, 2 rodas foram levadas do carro e o motorista gastou quase R$1.000 em reposição e guincho. Os moradores da região contam que cenas como essas se repetem a cada fim de semana. É triste de ver, é bem revoltante ver assim, a pessoa vir pegar seu carro, tá sem as rodas, daí no outro dia tem que vir, chamar guincho, é prejuízo, né? Prejuízo para tirar o carro, prejuízo para depois você poder comprar suas rodas de novo, com tanto trabalho. Então é bem complicado, eu acho assim, eu falo a palavra revoltante, toda vez que eu vejo eu fico revoltado com isso. Os furtos ocorrem normalmente à noite, em locais com vários veículos estacionados perto das calçadas. Para a Polícia Militar, regiões próximas a bares e restaurantes se tornaram as mais procuradas pelos criminosos, principalmente porque os donos dos veículos ficam por um longo tempo dentro dos estabelecimentos. Trata-se de uma modalidade nova de prática de furto. Nós tínhamos há pouco tempo atrás pessoas que faziam furtos de estepe. As quadrilhas foram presas pela Polícia Militar e agora surgiu essa nova modalidade. Às vezes o período de permanência do proprietário do pneu é curto, mas às vezes é longo. E ele demora, portanto, a perceber e avisar a polícia quanto à subtração realizada. E esse fator ele acaba sendo um dificultador para que a polícia possa, em flagrante, prender a pessoa. Com vários casos sendo registrados, a PM afirmou que deve preparar ações específicas para identificar os ladrões e também receptadores. Para isso, é preciso que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. Jamais deixem de fazer o boletim de ocorrência, porque é parâmetro com base no qual a polícia, na aplicação racional de seus recursos, faz a aplicação do policiamento. E para quem teve quase R$1.000 de prejuízo, o próximo passeio será de outro jeito. Agora vai ser melhor de aplicativo justamente por causa disso. Vai ser um seguro a mais, né? Aí, pessoal, ficar atento e mais uma vez aquele dilema de fazer o boletim de ocorrências, gerar estatística até para que a polícia possa concentrar o patrulhamento e depois as próprias investigações. Moradores do norte do Paraná também estão na mira da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, numa mobilização contra decodificadores clandestinos de sinais de TV por assinatura. Foi anunciado um bloqueio desses aparelhos, que são conhecidos como TV Pirata ou mesmo GatoNet. Felipe Bacarin, já temos uma dimensão desse problema no Paraná e como será essa operação da Anatel? Alberto, a Anatel não soube precisar quantos aparelhos estão em funcionamento neste momento no Paraná. Disse apenas que são 366 mil aparelhos que foram apreendidos aqui no estado nas últimas semanas. Ao todo, de acordo com a Anatel, são 5 milhões de decodificadores clandestinos em uso em todo o Brasil nesse momento. O desligamento desses aparelhos é feito de forma remota, sem que funcionários precisem entrar na casa dos clientes. Esses equipamentos entram no país de forma oculta, sem declaração de imposto e sem autorização dos órgãos de regulação. Esses equipamentos se chamam TV Box, mas também são encontrados como GatoNet e têm o poder de transformar TVs convencionais em Smart TVs. Desde 2018, a Anatel passou a operar em portos e aeroportos e desde então já foram apreendidos mais de 6 milhões de aparelhos e outros 1.400.000
foram retirados de funcionamento desta forma remota. Quando a pessoa conecta um aparelho desse na rede doméstica de internet, coloca em risco toda a segurança de computadores, Smart TV e celulares conectados a essa mesma rede. O superintendente da Anatel falou um pouquinho mais sobre esses riscos que a pessoa, ao adquirir e colocar em uso esse equipamento, se expõe. Você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Então, se você conecta ele no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar. Então, assim, tudo que você faz no celular, uma pessoa pode estar olhando do outro lado. E todos os celulares da sua família, o tablet do seu filho, esses equipamentos, eles podem ser controlados por um terceiro. O que quer dizer? Um cara lá fora liga, você está dormindo, ele manda ligar aquele equipamento liga e ele consegue dar comandos para esse equipamento. Um agente externo conseguiria comandar um exército de milhões de máquinas dentro do nosso país, atacando sistemas de governo, atacando a infraestrutura nacional. Essa situação representa efetivamente um risco cibernético, um risco nacional. Como a gente vê, esses aparelhos têm um preço atrativo no mercado, cerca de R$ 150 até R$ 450 de custo, mas os riscos de prejuízo que eles nos oferecem são muito maiores. De acordo com a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete 5 infrações: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Fica aí então alerta, né, Alberto? Esses aparelhos que podem estar sendo usados na casa de milhares de paranaenses, colocando em risco toda a segurança da sua família. Aí, né, esse alerta e essa fiscalização, esse trabalho também de conscientização, não é só a questão legal, é a questão também de segurança pública, de toda essa contingência envolvida aí, como explicou o próprio diretor da Anatel. 12h41. Semana que vem tem carnaval e vários serviços terão recesso. As definições já começaram. Saber agora da Mônica o que está definido, como ficarão os serviços, por exemplo, em escolas e nos próprios bancos. Até porque, Mônica, comércio vai funcionar normalmente, está liberado para funcionar em Londrina. Mas alguns serviços aí tão dependentes, né? O comerciante precisa muito dos bancos. E nesse caso, os bancos, esses aí, não terão funcionamento como se esperava, não. Exatamente, Alberto, nem os bancos e também as escolas. Normalmente há essa dúvida por aqui, porque por lei o carnaval não é oficialmente feriado aqui na nossa cidade. Por isso que a gente vai reforçar algumas informações importantes a respeito do comércio. As lojas de rua estão liberadas para abrir em horário normal, das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias da semana que vem, inclusive na terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro. Na mesma forma, a quarta-feira de cinzas. Os shoppings também não vão precisar usar aquele horário reduzido, mas sim a jornada normal, com lojas funcionando das 10 da manhã às 10 da noite. Apesar do comércio aberto, bancos vão fechar durante todo o carnaval. Não irão abrir segunda e também terça-feira da semana que vem. Na quarta-feira de cinzas, só passam a funcionar a partir do meio-dia. Contas que venceram durante o período de bancos fechados poderão ser pagas no primeiro dia útil, ou seja, na quarta-feira de cinzas, sem qualquer juros. Órgãos públicos também já estão se organizando para emendar o feriado e vão divulgar a programação ao longo dessa semana. Prefeitura de Londrina, Coab e CMTU, por exemplo, mesmo sem ter lei de feriado no carnaval, tradicionalmente tem decretado ponto facultativo, dispensando os servidores do serviço. Em relação aos estudantes, já está certo que alunos terão folga prolongada nas escolas. Rede pública fechada na segunda e também na terça-feira e na quarta da semana que vem. A rede particular, cada escola vai definir sua programação, mas boa parte também vai emendar os 3 dias de descanso no carnaval e quarta-feira de cinzas, só reabrindo na quinta-feira.
Em Londrina, as redes pública e particular têm mais de 100 mil alunos, ou seja, uma boa parte da população com folga no carnaval. E essa também é uma estratégia do próprio comércio. Eles vão manter as lojas abertas para que essas pessoas que estão de folga possam fazer suas compras e, claro, fazer com que a economia seja fortalecida aqui na nossa cidade. Alberto, é com você. Valeu, Mônica, obrigado. Tá aí, portanto, comércio funcionando normalmente, autorizado a funcionar normalmente durante todo o carnaval em Londrina. Já diversos serviços vão sim manter aquele tradicional fechamento, escolas, bancos, segunda, terça da semana que vem fechados, reabrindo só na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Escolas, recesso ainda maior. Sábado e domingo vão emendar com segunda, terça e quarta, só reabrindo na quinta-feira da semana que vem. Então, logo os demais órgãos públicos definam aí a sua programação, a gente vai atualizando aqui no Meio-Dia Paraná. Agora o futebol, o Campeonato Paranaense. Londrina e Maringá empataram ontem no Estádio do Café. Durante a partida, uma forte chuva caiu, uma pancada e tanto, e o jogo chegou até a ser paralisado. Em campo, os times das duas principais cidades do norte do Paraná com fama de rivais. Para mim tem que ficar no passado, porque futebol não é briga, é futebol em campo. A expectativa de uma boa partida estava dos dois lados. O Maringá, melhor classificado na tabela, o Londrina, vendo de perto a segunda partida do técnico que estreou com vitória em Foz do Iguaçu. Ele começou muito bem, né? Eu creio assim que deu um outro corpo para o time, ele é um outro ânimo para o time. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma sequência boa de jogos bons, né? No Estádio do Café, uma outra partida rolava simultaneamente. Essa, no pé das cadeiras, estava cheia de camisa 10. Para ver como é que londrinense raiz é, né? Quando a gente ouve a torcida tipo a gente já vai correndo olhar. Agora, quando a gente faz um gol e o time estão fazendo gol lá, tá se aproximando perto, a gente já para a bola aqui e já vai olhar. Só faltou avisar São Pedro. Talvez, se o Santos soubesse que eram duas partidas em vez de uma, teria pegado mais leve na chuva. Caiu água com força da metade até o fim do primeiro tempo. Num campo encharcado, foi complicado manter o ritmo de jogo, que mesmo assim seguiu até o intervalo. Com muita chuva e pouca bola rolando, nem a partida oficial, nem a da turma da Raiz foi retomada no horário previsto para o início do segundo tempo. A drenagem do Café, considerada boa, não deu conta de tanta água. Foram quase 90 minutos de pausa até o jogo recomeçar. E quem balançou a rede primeiro foi o Maringá. O Londrina também marcou. E a partida não passou disso, 1-1. Acredito que foi um jogo bom, né? E com certeza a gente poderia ter saído daqui com um resultado melhor, mas enfim, dentro daquilo que o jogo se propôs, eu acho que não foi um resultado ruim para nós, né, para as nossas pretensões. Eu acho que a partir de agora a gente tem que entrar com uma mentalidade de não perder mais pontos, de começar a entender que é bom demais vencer, cara, que é ruim demais perder. Eu acho que a gente já perdeu demais e isso é passado, e a partir de agora a gente tem que começar a pensar nisso. Vai ter jogo que a gente não vai conseguir ganhar, mas a gente vai ter que pontuar. No meio da semana, com ou sem chuva, tem mais. Na quarta-feira, o Londrina pega o Coritiba no Couto Pereira pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Tem mais Tubarão daqui a pouquinho no Globo Esporte. Confira aí. Boa tarde para você, que prazer estar aqui com vocês para apresentar o nosso cardápio de hoje do Globo Esporte. Dá uma olhadinha nessas imagens. Jogadores do Atlético Paranaense foram hoje pela manhã em Curitiba prestar depoimento sobre a briga generalizada no clássico Atletiba. Pela manhã, jogadores do Atlético, à tarde, atletas do Coritiba. Os jogadores foram orientados a permanecerem em silêncio. A gente traz todas as informações, o que pode acontecer depois do meio-dia Paraná no Globo Esporte. Claro que também falaremos sobre a força paranaense, que foi fundamental para o título do Sul-Americano Sub-20 e tudo sobre a rodada do final de semana do Campeonato Paranaense. Como foram nossas equipes? A gente conta depois do meio-dia Paraná. Te espero.
Falamos agora há pouco aqui no Meio Dia Paraná do Carnaval, mas já tem muita gente de olho na Páscoa. Os comerciantes esperam que agora, em 2023, as vendas sejam melhores do que na Páscoa do ano passado. Brança do Natal ainda está nesta rede de supermercados e a Páscoa já vai dando as caras. Aos poucos, essa estrutura de metal ganha um colorido que enche os olhos das crianças e dos adultos também. Dando uma olhadinha, ver se está mais barato por aí, tem que ir no lugar mais barato, né? Porque por enquanto eu estou dando uma olhada só ainda aí. Já estou dando uma pesquisada aí pro dia de Páscoa. Verificar os preços, né? Que tem bastante, tem os netos, né? Para este ano, a previsão da rede é vender 5% a mais que na Páscoa do ano passado. A empresa trouxe essa antecipação, né? Isso até para o cliente buscar uma melhor avaliação, poder analisar antes de fazer suas compras. A gente já tem vários clientes, né, fazendo a primeira compra desse produto. Acredito que essa antecipação foi bastante positiva, porque o cliente pode escolher e ter mais tempo para comprar o seu produto. A gente viu aí que nos supermercados os consumidores já estão se acostumando com a oferta dos ovos de chocolate. O mesmo acontece nas lojas que vendem produtos para a produção desses ovos. Aqui nessa loja, por exemplo, todos esses itens ganharam destaque logo na entrada. Formas, caixas dos mais variados tamanhos e, claro, muito chocolate. Há pouco mais de 2 meses para a Páscoa, a expectativa é bem animadora. A gente se preparou triplicando as compras de produtos, desde chocolate, embalagem e tudo mais. A expectativa nossa é muito alta, a gente conversou com muitas pessoas por aí e a gente acredita que seria a Páscoa da vida de todo mundo, é uma Páscoa revolucionária, se Deus quiser. A Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoim e Balas ainda não divulgou a expectativa de produção e venda para este ano, mas os números de 2022 servem como indicativo. Do primeiro semestre do ano passado, a produção de chocolate no Brasil aumentou 11,43% em relação ao mesmo período de 2021. Foram 370 mil toneladas do produto. E pela previsão do comércio, a Páscoa de 2023 vai ser de bons negócios. A promessa é de corredores cheios daqui a algumas semanas. Eles se preparam em janeiro, assim, para em fevereiro eles começarem a produção em massa, né? O ovo de Páscoa hoje não precisa ser produzido na hora, ele pode ser conservado por um tempo. Então eles já procuram tudo para deixar tudo redondo, para quando chegar em fevereiro e março, só vender, né? Não precisar ficar perdendo tempo produzindo. Depois do intervalo tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver como estão os trabalhos de retomada das aulas após o incêndio que destruiu boa parte do Colégio Agrícola de Santa Mariana. A imagem ao vivo da região da Gleba Palhano, céu bem carregado, nuvens escuras, anunciando mais chuva para a tarde desta segunda-feira. Agora, 12h51. Faltando agora 6 minutinhos para 1 da tarde, Meio Dia Paraná de volta com informações do Norte Pioneiro. Muita expectativa por lá em relação à reconstrução de parte do Colégio Agrícola, essa parte que foi destruída por um incêndio na semana passada em Santa Mariana. Nessa semana, algumas atividades começam a ser retomadas. Felipe Bacarim, aulas. Já teremos nessa segunda-feira? Teremos sim, Alberto. As aulas serão retomadas de forma virtual, de forma remota nesse primeiro momento, isso para todos os alunos. Para os alunos que moram em Santa Mariana ou que vão e voltam para o colégio todos os dias, as aulas presenciais serão retomadas já após o Carnaval. Para os alunos que moram no colégio, que voltaram para casa após o incêndio e que não conseguem retornar para Santa Mariana, porque dependem das instalações do colégio para moradia, essas aulas continuarão de forma remota até que o colégio tenha estrutura para receber esses alunos de volta. 3 salas de aula foram destruídas pelo fogo e elas serão improvisadas em espaços administrativos, como sala de professores, sala de documentação e laboratório de informática. Também foram destruídos o alojamento feminino, os laboratórios de física, química e biologia, além de cozinha, refeitório, almoxarifado e sala de cinema. A Secretaria de Educação do Estado informou que o prédio consumido pelo fogo vai ser reconstruído e a entrega deve ocorrer no segundo semestre deste ano.
Pela manhã de sábado, o secretário de Educação do Paraná esteve em Santa Mariana e confirmou o repasse de verbas para os primeiros reparos do colégio e o fornecimento de estrutura para essa volta às aulas. E como que vai acontecer o atendimento aos estudantes que ficavam no regime internato nesse momento? Nesse momento, eles vão ter um atendimento mais remoto, às aulas remotas. O governo do estado do Paraná, a Secretaria de Educação, fez um trabalho muito bom no atendimento remoto no período da pandemia. E os alunos que não precisam ficar no internato já vão ter o atendimento presencial nas aulas. Então, daqui 2 semanas, pós-carnaval, os estudantes retornam para as aulas presenciais. Nesse período, a Secretaria de Estado de Educação vai fornecer equipamento, mobiliário e merenda, e também já liberamos um recurso de R$100 mil para a escola já fazer os primeiros reparos, enquanto a gente entra com uma reforma maior de todo o prédio para dar condições ao funcionamento do espaço. O incêndio ocorreu na noite da última quinta-feira. Quando o fogo começou, houve um plano de abandono do colégio. Segundo a direção, isso aconteceu de forma rápida e correta, porque funcionários e alunos são treinados para um plano de fuga no caso de alguma emergência. Por isso, também ninguém se feriu e apenas houve danos materiais. O Instituto de Criminalística está fazendo perícia no colégio para identificar como o fogo começou, se aconteceu de forma acidental ou se foi provocado por algum agente externo. Esse laudo deve ficar pronto em 10 dias. Alberto. Valeu, Felipe Bacarin. Mais uma informação aí, acompanhando nesse nosso Meio-Dia Paraná, que agora vai falar de tempo. Temos imagens aí ao vivo de Maringá, é isso? Maringá com temperatura agora de 27 graus. Cidade Canção ao vivo na tela do nosso Meio-Dia Paraná. Lá também muitas nuvens. Temperatura é a mesma aqui em Londrina, da mesma forma, 27 graus, cenário bem parecido, indicando a confirmação das chuvas previstas para a tarde desta segunda-feira. Na terça, mais áreas de instabilidade com risco de temporais em toda a região. As temperaturas ficarão bem parecidas com a de segunda-feira, mínimas na faixa dos 18, 19 graus e as máximas chegando aos 31, 32 graus em toda a nossa região. Nessa outra tela, você acompanha que dia após dia o volume de chuva vai aumentando ao longo dessa semana. Hoje, 16 milímetros, na terça, 18, na quarta, 24 e na quinta, 27. Quarta e quinta com o tempo mais fechado em todo o norte do Paraná e com essa chuva tão constante, você confere comigo que as máximas acima de 30 graus até quarta-feira. Já na quinta-feira, a máxima não deverá passar dos 27 graus em Londrina, temperatura que vai ficar na mesma média em boa parte da nossa região. Para os agricultores, a chuva dessa semana é motivo de preocupação, até porque a colheita da soja, que já tinha começado no oeste do estado e na região de Maringá, agora também está acontecendo aqui em Londrina, região de Sertanópolis, aqui efetivamente no norte e norte pioneiro do Paraná. Muitas lavouras já estão no ponto de colheita por aqui e com a chuva esse trabalho fica comprometido. Na contramão disto, a boa notícia é que com a boa produtividade da soja neste ano, o preço dos produtos, dos seus derivados, começam a cair. Dentre eles, do óleo de soja. Já tem uns 20 dias aí, né, que a gente já está recebendo com preços melhores e repassando para o consumidor também. Das última vez que nós estava comprando, estava 7 e alguma coisinha, né? E agora a última vez que eu comprei, uma semana atrás, estava 6 e alguma coisinha. Então, sinal que abaixou um pouco, né? Paguei preços bem mais caros do que tenho observado hoje nas prateleiras do supermercado. O que você lembra, o óleo de soja chegou a quanto? Entre 10, 12, né? Estava muito caro. Muito caro, com certeza. Precisa baixar mais? Com certeza. Sempre é bom economizar. Torcer para que, com o avanço da safra, esses valores caiam aí a patamares bem menores do que o consumidor tem encontrado ao longo de vários meses nos supermercados. Chegando agora à 13h, peço que você acompanhe conosco essa reportagem feita pela RPC Curitiba. Um bom exemplo aí em relação ao cuidado com animais abandonados. Uma história feita pela RPC Curitiba, mas que vem do litoral do Paraná. Ração, água fresca, tudo cuidadosamente reposto todos os dias. É um compromisso do Maurício para tentar aliviar um pouco a situação de cães e gatos que estão pelas ruas.
Tive a ideia porque os bichinhos passavam aqui, né? A gente percebia que estavam com fome, com sede, né? Então vamos colocar a ideia de colocar um pratinho de ração, um pratinho de comida, de água. Aí começou tudo. As câmeras no portão da casa registram as visitas diárias. E uma dessas visitas chamou a atenção. O Maurício estava chegando do trabalho e percebeu que o cachorrinho que estava comendo ração não conseguia andar direito. Ele então decidiu levá-lo para dentro de casa. Eu vi que estava sem as perninhas, estava mancando. E daí fiz carinho nele, para ele não me morder, fiz carinho e tal. Daí coloquei minha ração para ele, né? E daí eu peguei, daí entrei para dentro e pensei, eu não posso deixar esse cachorrinho embora. Não tem como. Depois o cachorrinho foi levado ao veterinário e eles também publicaram fotos na internet para tentar achar o dono, mas ninguém apareceu. O cachorrinho foi trazido para essa sede da Secretaria de Meio Ambiente de Paranaguá para continuar o tratamento. Por aqui são 140 cães e gatos que recebem todo o atendimento, são vacinados e castrados. Depois ficam disponíveis para adoção. Mas como praticamente todos são animais mais velhos, com algum problema de locomoção ou deficiência, a fila de interessados é pequena. A pessoa que se interessa em ter um animal aqui pode se dirigir à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós temos animais de todos os portes aqui, de todas as idades, de todas as situações. Tem animal que é amputado, tem animal que foi atropelado e exige a necessidade de utilização de cadeirinha. Nós temos animais cegos, surdos aqui. Então vai da pessoa ter a responsabilidade de cuidar desse animal, ter mais de 18 anos e vir aqui até a Secretaria com documento com foto e comprovante de residência. Pelo menos o destino dele vai ser diferente. O Nilson, nome que o cachorrinho ganhou aqui, continua fazendo curativos nas patinhas e já ganhou até uma cadeira de rodas. Agora a próxima etapa é castrá-lo, microchipá-lo e vaciná-lo. Que daí a gente vai fazendo por etapas até ele se acostumar aqui. No reencontro, o alívio por ver que ele está se recuperando rápido e uma certeza. Eu quero cuidar dele, eu quero dar um lar para ele, sabe, dar um lar e quando ele castrar ele e tal. E ela fala, pode vir buscar. Daí eu venho buscar. Em meio a tantas agressões e descasos, um exemplo aí de carinho, de respeito aos animais, que a gente também gosta de compartilhar no nosso Meio Dia Paraná. Compartilho contigo também as participações que foram chegando ao longo dessa edição, várias delas pelo aplicativo Você na RPC, o seu principal canal de comunicação com o nosso Meio Dia Paraná. Recado aqui do Henrique Arthur Krieger. Pessoal, sobre o furto de postos de saúde de Londrina, acho a maior falta de vergonha do município, patrimônio público sem proteção, sem alarme, sem guarda municipal, que, aliás, é a guarda municipal que cuida do patrimônio público. O Henrique aí com essa cobrança. Participação também da Fátima Gonçalves. Boa tarde, quero ver a Anatel conseguir bloquear tantos gatos. O povo rico tem um em cada cômodo da casa. Ela comentando aí daqueles decodificadores clandestinos de sinais de TV a cabo, a Anatel prometendo uma fiscalização mais rigorosa. Tenho mais recados também nessa outra tela aqui, começando pela Márcia Kemmer. O comércio abre e as escolas fecham. Mães que trabalham no comércio, qual a saída? Isso porque semana que vem o comércio funciona normalmente, mas as escolas ficarão fechadas durante o carnaval e aí complica assim a vida de muitas famílias para deixarem suas crianças. E o Daniel Colombo. Só furtam cabos elétricos e rodas de carros porque alguém compra esses componentes. Deve haver mais rigor no combate ao crime de receptação. Assunto que hoje repercutiu bastante aqui no nosso Meio Dia Paraná, estará em destaque também logo mais no Boa Noite Paraná, na dobradinha do Wilson Soler com a nossa Vanessa Navarro. Fica o nosso convite. Tá chegando o Globo Esporte. A você, uma ótima semana. Até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.